a gente pergunta para entender qual foi seu último salário, né? Você gostaria de dizer qual foi para a gente entender essa média e fazer um pagamento de acordo com aquilo que você merece, porque aquilo que eu falei precisa tá bom para os dois lados, sabe? Assim, nenhum lugar vai estar 100% bom o tempo inteiro, sabe? Mas se eu sei aonde eu quero chegar, eu vou suportar Sim. situações difíceis. Porque se você não é apaixonado pelo negócio, você sofre. Você entra ali, bate o seu ponto e você já tá pensando a hora que você vai sair, o happy hour, final de semana, né? Então, o desafio é contratar essa pessoa que de segunda a sexta-feira para ela seja incrível. Como todo mundo já sabe, nem todo mundo assim, mas como muita gente já sabe, sexta-feira é o dia que a gente recebe os nossos queridos amigos aqui da Dale Carnegie, que é uma empresa multinacional, que um dos focos de trabalho é a liderança, mas eles vão além da liderança. E só que nessa semana, só para a gente dar uma mexidinha na agenda, para a gente sair do nosso padrão, tá sendo hoje, quarta-feira, sempre um presente recebê-los aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos compreender um pouco mais sobre Dale Carnegie antes de falar do Dalecast. Senhoras e senhores, meu amigo, CEO da Dale Carnegie Brasília, Dale Carnegie Espírito Santo, e que tem um pezinho, um dedinho do pé ali, lá também da Dale Carnegie de Portugal, lá no velho continente. Senhoras e senhores, como sempre, Minervino Neto, seja muito bem-vindo. Fala, Neto! Fala, Léo, boa tarde, pessoal que nos acompanha, sejam todos bem-vindos ao Dalecast, bom demais estar de volta aqui, cara. E é bom, né, mudar o dia da semana, para ver se o pessoal tá esperto, tá acompanhando todos os dias. Tem que mudar de vez em quando, né, cara? Bom demais. Neto, sabe que você mora no nosso coração aqui, uma alegria te receber. Agora tem ainda algumas pessoas que não conhecem tão bem assim, nem a Dale Carnegie, nem a proposta do Dalecast, por gentileza. Então vamos lá, Léo. Dale Carnegie nasceu nos Estados Unidos há 110 anos atrás. Então, é uma empresa americana. Depois virou uma empresa mundial, porque hoje está em mais de 80 países. É muita coisa, Aqui no Brasil, a gente chegou em 1960. Então, desde 60 a gente está no Brasil, adaptando os treinamentos da Dale Carnegie para a nossa cultura. A Dale Carnegie é a principal escola de liderança do mundo. E isso não quer dizer que a gente dá treinamento só para líder. Até porque liderança tem a ver com a forma como você pensa e não com o cargo que você exerce. A gente te prepara através de habilidades e competências para que você consiga se desenvolver e melhorar os seus resultados, independente do tipo de atuação, do seu mercado ou do cargo que você ocupa. Então essa é a proposta da Dale Carnegie. E aí o Dalecast surgiu, Léo, com essa vontade de conversar com esses clientes e amigos. Pessoas que já fizeram nossos treinamentos, são pessoas referências no mercado que tem muito conteúdo, tem muita coisa para poder oferecer para as pessoas. E aí eu acho injusto ficar isso só comigo, sabe? E, cara, eu preciso dividir isso com mais pessoas. Então a ideia do Dalecast é que a gente consiga trazer essas pessoas para que eles possam compartilhar com o maior número de pessoas todo o conhecimento, todo o aprendizado que eles já tiveram, os resultados que eles têm hoje. E com isso, a gente cumpre a nossa missão de estar desenvolvendo cada vez mais o maior número de pessoas. Que espetáculo. Eu diria que é uma baita de uma doação, porque a gente precisa prestar atenção numa coisa, viu, pessoal? Se existe uma coisa que custa caro hoje, é tempo. E essas pessoas que, tanto o Neto, quando tá aqui com a gente toda semana, quanto as pessoas que ele convida, são pessoas que têm um desafio enorme de agenda, e eles reservam esse tempo para estarem aqui compartilhando conosco coisas extremamente valiosas. Vamos passar a bola sem break nem nada, pode ser? Uai, tá contigo, será? Senhoras e senhores, vambora? Minervino Neto. Nosso convidado, nossa convidada dessa semana, é uma pessoa que eu já conheço já há algum tempo, fez um treinamento, começou inclusive o processo para formação para ser instrutor Dale Carnegie
de tão competente que essa pessoa é, Léo. Na hora que eu bati o olho, eu falei assim, vem pra cá que você tem que ficar perto da gente. Não é fazer o treinamento e ir embora, você vai ficar perto da gente. É uma pessoa especialista em RH, trabalha com RH, e ela vem conversar hoje com a gente sobre processo seletivo. Muita gente tem dúvida, né, cara? Desde a hora da preparação do seu currículo, a parte de entrevista, como é que eu me comporto, o que eu coloco de informação, aonde que eu vou buscar oportunidade. Então, vai ser muito útil hoje para aquelas pessoas que estão no mercado buscando oportunidades e até mesmo aquelas que estão empregadas, mas estão querendo, de repente, buscar outras coisas. Então, senhoras e senhores, com a gente hoje é a minha amiga Vivian. Seja muito bem-vinda, Vivian, ao DEIOcast. Obrigada pelo convite, gente. Achei lindo o estúdio, amei o convite. Que sucesso que vocês estão fazendo, hein? A Dale Carnegie foi um presente para mim. Eu acho que há uns 7 anos que eu conheci o Léo e ele me apresentou a Dale Carnegie, e de lá para cá, assim, foi um presente, né? Ter conhecido, feito o treinamento. E como eu ajudei os líderes, né? Eu entendi, na verdade, eu tinha muita, assim, dúvidas do que era liderança e gestão. Era um negócio meio complicado, né? Mas gestão, liderança, o que é liderança? E é isso muito que o Neto falou, é uma forma de pensar e fazer o treinamento da Dale ajuda a gente a compreender essa forma e como atuar. Porque não adianta só compreender, é como fazer, como influenciar aquele colaborador a te seguir, né? Então, isso me ajudou muito a conduzir, né, o time das empresas, a ajudar a facilitar ali o processo de treinamento. Porque hoje, se a gente não tem colaboradores que seguem os seus líderes, a gente não tem uma produção, né? A gente não tem... Como que você vai produzir resultados com colaboradores que não seguem a liderança? Cada vez menos tem espaço para aquele modelo antigo de chefia, onde as pessoas só obedecem e faz o que, né, o que está mandando. O mercado já não está comportando mais esse tipo de profissional. Neto, com certeza. E assim, eu tenho uma experiência recente. Há 3 anos eu estou acompanhando uma startup. Aí é que você vê que é modelo de liderança. Porque os times de TI hoje em dia, eles não seguem ninguém, eles seguem salário, né? Salário e oportunidade. Então, se você precisa segurar esse time, é liderança, né? É comprometimento ali, é aproximação com eles. Eles seguem, pessoas seguem pessoas, né? Uhum. E não crachá e não empresas. Então, a gente nota que empresas que têm grande turnover, não é porque a pessoa não gosta da empresa, né? Ela não se adapta muitas vezes ao líder mais próximo. Sem dúvida, muitas vezes a pessoa pede demissão da liderança e não da empresa. Exatamente. Mas antes disso, se apresente, por favor. Quem que é a Vivian, para as pessoas que estão nos acompanhando conhecer? Olá, eu sou a Vivian Oliveira, aqui, câmera 1. Sou formada em psicologia, tenho 10 anos de atuação aí no RH. Já saí da psicologia já querendo ir para a área de RH. Eu já sabia o que eu queria, né, desde a universidade. E trabalho com contratação de pessoas, desenvolvimento, lideranças, líderes novos, líderes mais antigos, né? Trabalhei por 6 anos numa empresa de dono, a transportadora Andrade Cavalete. Agora estou no time da Superfrio, né? A empresa foi vendida para a Superfrio, que é uma empresa corporativa. Então, assim, passei por uma transição, estou aí aprendendo os desafios também dessa transição, que tem sido um presente para mim, aprender com esse time como faz esse processo de mudança, né? Porque às vezes a gente vê tudo na teoria, mas na prática o aprendizado é bem interessante. Sou casada com o Lucas, sou a mãe da Giovana e tô grávida de um nenenzinho que eu ainda não sei o nome. Eu acho que o pai vai decidir só quando nascer e olhar para ele. A gente chama de João às vezes, chama de Liam. Então, ainda não está definido. E gosto muito de pessoas, né? Gosto muito de pessoas, aprendi muito com a Dale Carnegie. E acho que é isso, né? Falei um pouquinho da Vivian. E sou apaixonada por aprender, né? Conhecer sobre desenvolvimento humano. Ter uma filha, para mim, foi um aprendizado muito interessante sobre liderança de pessoas, viu, Léo?
Eu estava conversando com umas colegas do SEIB, a Marli também, que é a diretora lá, e ela falou, Vivian, a pessoa muda quando tem filho porque ela percebe que a influência, né? Sem dúvida. Aí é aquilo que a Dale fala, a criança, ela te segue, ela te Uhum. copia, e ela aprende ali com você. Então, como você replicar isso na empresa? Ela te né? enxerga. Ela te enxerga. E não adianta você falar porque ela tá vendo. Então, são aprendizados que a gente tem em casa também, que nos ajudam muito. Isso. E a Vivian, Léo, hoje, nesse novo desafio dela, essa é uma empresa com mais de 3.000 funcionários. Caramba. Então, com esse número volumoso de pessoas, ela é uma especialista na arte de contratar pessoas. Então, nada melhor do que um especialista para nos ajudar e ajudar aquelas pessoas que estão entrando no mercado, buscando oportunidades no mercado. Ô, Vivian, pensando assim em linhas gerais, né, num processo seletivo na hora de contratar, quais são os desafios, tanto de quem está contratando, quanto daquela pessoa que vai pela primeira vez ali, em linhas gerais, assim, para a gente iniciar a nossa conversa? Neto, eu acho que o maior desafio é você encontrar uma pessoa que se encaixa ali na cultura da empresa, né? É o que eu sempre falo para os candidatos. Eu falo, pessoal, é o seguinte, isso aqui é uma troca, não é uma decisão minha. Eu não estou aqui escolhendo quem vai trabalhar aqui na empresa. É uma decisão de vocês também, e precisa ser uma decisão de vocês, né? Então, assim, é encontrar esse candidato que se apaixone pela empresa e que queira construir junto com a gente, né? Porque achar gente que está precisando de trabalho é simples, né? Você, tem um ali que está querendo, tem o outro. Mas qual vai ser aquele que vai se apaixonar pelo negócio, que vai se dedicar pelo negócio? Porque eu entendo como recrutadora que só quem se apaixona gera resultados. Porque se você não é apaixonado pelo negócio, você sofre. Uhum. Você entra ali, bate o seu ponto e você já está pensando a hora que você vai sair, o happy hour, final de semana, né? Então, o desafio é contratar essa pessoa que de segunda a sexta-feira para ela seja incrível. O final de semana é incrível porque ela descansa, mas, poxa, que legal que hoje é segunda, eu estou indo trabalhar, vou encontrar meus amigos, vou fazer aquela reunião, vou preparar aquele material. Então, esse é o nosso grande desafio. A gente conversou na semana passada com a Maria Brás, que é do SESI, e a gente conversou sobre felicidade, né, nas empresas. E a gente abordou um pouquinho isso, né? O desafio das pessoas que às vezes fica esperando o final de semana chegar. Segunda-feira é uma tortura, sabe? Deu domingo à noite, a pessoa já começa a sofrer. Então é muito isso, né, Vivian? A pessoa, a decisão do próximo trabalho, do próximo passo profissional, ela tem que estar alinhado também com aquilo que você está buscando profissionalmente, senão vai ser sofrido todo o processo, né? E logicamente quando é sofrido, você não vai conseguir entregar tudo o que você poderia, você não vai conseguir dar o seu melhor ali. E a gente consegue perceber assim, um funcionário que ele gosta e que ele tá ali com a gente pelas ações. Então, às vezes, o problema não é seu, mas você ajuda a resolver, você encaminha para quem, né, pode resolver, e não simplesmente você finge que não viu. Então, a gente vê isso muito no dia a dia. Às vezes, um problema fica muito grande simplesmente porque ele não foi direcionado, né? Alguém viu o problema e deixa para lá porque o problema não é meu, né? Então, a gente precisa de pessoas que queiram, assim, crescer, precisam fazer treinamentos, né? E que gostem realmente do que fazem. Mas o que a gente vê, Neto, não é isso. O que a gente vê, assim, que são pessoas que fizeram faculdade num curso que elas não gostam. Meu pai me mandou eu fazer, ou então eu não tive outra oportunidade, eu comecei com isso aqui mesmo. Então, elas não têm... elas não conduzem as suas vidas, né? Elas seguem um fluxo e acham que é aquilo, e acham que tá normal falar que segunda-feira é um dia chato, e acha normal falar assim, sextou, graças a Deus eu não aguentava mais. E não é normal. Quando eu escuto isso, eu falo, gente, você precisa rever. Porque não dá pra gente viver só 2 dias da semana.
Não dá pra gente sofrer quando tem a musiquinha do Fantástico domingo à noite. Não é isso que as pessoas falam? Poxa, ó, a musiquinha do Fantástico, já tô sofrendo. Não, não tem que ser assim. Então você precisa se mexer. E é isso muito que a gente faz, que eu faço como recolocação profissional. Algumas pessoas me procuram e falam, Vivi, eu não estou satisfeito com o meu salário de 30 mil. Eu escutei isso de uma pessoa, ele falou assim, eu passo ali nos canteiros próximo ao Congresso e eu fico com inveja do rapaz da Nova Cap que está plantando a plantinha lá, porque ele é uma pessoa que tem liberdade e eu não. Isso é muito forte. Então, assim, o que está acontecendo com as pessoas, né? Tivemos o evento da pandemia aí também que virou de cabeça para baixo. As empresas estão se virando em duas para poder conseguir segurar as pessoas, porque esse negócio de home office também atrapalhou bastante. As pessoas hoje, elas me perguntam assim na entrevista, a entrevista é home office? É online? O trabalho é home office? Porque só querem isso agora. Então, assim, que tipo de conexão que as pessoas querem com as empresas? Eu sei que a gente tem que ter conexão com a casa, né? Com os filhos, cada um tem seu momento. Mas como a gente vai se relacionar com os amigos, né? É importante. Na minha relação com empresários, a gente recebe aqui por dia, né, 3 a 4 empresários todos os dias. Se tem uma reclamação que é recorrente, até porque essa nossa conversa tem 2 lados, né? Tem o lado daquele que quer o emprego e tem o lado do empregador. Mas se tem uma resposta que eu tenho de empresários, donos de empresa todo o tempo, comumente é de funcionários. Mais do que reclama do governo, mais do que reclama dos juros, mais do que reclama que o mercado não está bom, uma reclamação comum é de equipe. Que eu não acho pessoas, que não tem pessoas que se engajam e por aí vai. Por isso eu considero a tua posição uma das posições talvez mais estratégicas no mercado, que é de escolher as pessoas certas para o lugar certo. Que eu acho que é muito disso que você está falando, sobre pessoas que vão se adaptar à cultura da empresa que eu represento. Esse processo, essa capacidade que você traz para poder escolher de forma assertiva as pessoas, você acredita que isso está ligado muito a esse teu processo incansável de desenvolvimento? Porque você se formou em psicologia, depois você vai fazer uma pós-graduação não mais voltada à psicologia, não mais voltada ao RH, mas você vai fazer uma pós-graduação voltada à gestão. Ou seja, você começa a adquirir ali uma visão agora de dono de negócio. Aí você vai para um treinamento de Dale Carnegie e você aprende a ser líder. E você abraçou tanto essa proposta que você foi convidado até para ser uma instrutora da Dale Carnegie, porque você compreendeu a importância da influência e do gerar o engajamento na equipe. Isso potencializou o teu trabalho nesse processo de escolher as pessoas certas, sabendo nós que um funcionário errado no lugar errado, ele não é só uma perda de tempo, mas ele traz prejuízos sérios para uma empresa? Léo, o que conhecer de psicologia, administração, que aliás a decisão de fazer administração saiu do curso da Dale, né? Conhecer um pouquinho de gestão, saber um pouquinho sobre liderança. Isso me ajuda na seleção de pessoas no sentido de que eu preciso conhecer o meu líder de equipe. Então, aquele líder de equipe, que tipo de liderado ele precisa? Então, além daquele liderado precisar estar no contexto empresa, ele também precisa estar no contexto daquele líder. Então, se eu tenho um líder que é mais analítico, que tipo de liderado eu preciso para poder equilibrar o time? Porque se eu colocar muita gente muito analítico, eu não sei, acho que nem vai ter muita comunicação no setor, né? O que eu preciso ter naquele time para poder equilibrar e não gerar problemas, né? Então, esse conhecimento geral de liderança, de gestão de pessoas, tudo, ele ajuda a gente a compreender isso mais rápido, né? Você entender o líder e saber que tipo de pessoa você precisa contratar para aquele time. Mas não é fácil. A gente acha que, assim, o desemprego bate recordes. Eu quero saber cadê as pessoas que querem trabalhar. Neto, você viu o que ela tá falando aqui? Eu vou fechar aqui minha fala rapidinho. Só não posso perder essa. É porque quando a gente fala de RH estratégico, muita gente pergunta, mas o que é isso? E eu tô falando muita gente do próprio RH. Isso daqui é RH estratégico. É porque isso tem impacto no resultado. E para mim o RH estratégico é aquele que consegue mostrar resultado, né?
Quando o RH vai ser levado a sério é quando ele consegue mostrar o resultado, os números. E aí ele vai estar num outro nível de conversa e não no nível de conversa comportamental apenas. Né? Então, por exemplo, hoje mesmo pela manhã eu tive que pegar um número de turnover e justificar aquele número de turnover. Então, por que eu tenho colaboradores pedindo demissão naquela operação específica? Entendeu? É o gestor, alguma coisa está acontecendo naquele lugar. Então, a gente precisa atuar para poder entender e ajudar o gestor naquele ponto. Porque, às vezes, ele quer ser um bom líder, ele busca, mas ele ainda não conseguiu. Então, às vezes, não é porque ele é uma pessoa má, não. É porque ele ainda não atingiu a maturidade. É aí que a gente vem com os treinamentos. É aí que a gente manda para Dale Carnegie. Neto, ajuda aqui. Por quê? Porque a gente precisa construir esse líder. E é isso mesmo, é uma construção. Por isso que o treinamento da Dale Carnegie são 2 meses, né? Porque isso você não aprende sentando numa mesa e lendo um slide sobre o que é liderança. É uma vivência. E a diferença, o diferencial da Dale Carnegie é isso, é porque ela coloca você para experimentar lá onde você precisa, para você experimentar a mudança de comportamento que você faz, o que vai gerar nas pessoas. Então, a liderança, ela precisa dessa experimentação. E aí, você, com o tempo, vai absorvendo aqueles comportamentos e vai vendo que, realmente, né, a sua mudança de comportamento, ela vai mudar ali, ela vai alterar a vida das pessoas. Por exemplo, esses dias eu lembrei da Dale. Eu fui para São Paulo e eu não sei por que a Latam me colocou na primeira classe. Falou que era um bônus lá e tal, eu fiquei na primeira classe. É um upgrade. E aí eu falei assim, esse tipo de coisa que a gente não precisa saber o porquê, né? Só aceita. Onde é que eu sento aqui? Já que vocês estão me dando, onde né? É que eu deito? Tudo bem. Aí eu falei, vamos ver o que tem de diferença. E a primeira coisa que a moça fez, ela foi falar comigo, ela falou, oi, Vivian, boa noite. Opa. E aí eu falei, olha, acho que ela fez Dale Carnegie. Porque ela me chamou pelo nome. E como isso faz diferença, né? Então, assim, são detalhezinhos. E, na verdade, assim, mudou pouca coisa, mas o nome realmente foi o que mudou, porque os outros comissários não chamam a gente pelo nome. E como isso faz diferença, né? E isso a gente fala muito na Dale Carnegie. Na primeira sessão, né? A gente já fala de chamar as pessoas pelo nome. Então, assim, por quantas vezes a gente tem tratado os nossos funcionários pelo nome? Né? Oi, seu fulano. Às vezes a gente chama por apelidos, né? Então, foi uma mudança de comportamento que eu tive muito. Eu chamo as pessoas pelo nome. E, às vezes, nome e sobrenome. E como isso faz diferença? Então, são essas pequenas mudanças que fazem com que a gente seja mais visto pelo outro. Sim. Seja mais visto pelo seu colaborador. Aí vai gerar... Aí nasce a influência que precisa para que ele te siga, né? Para que ele compre ali as suas ideias. E na DEI a gente faz essa preparação mesmo das pessoas, principalmente daquelas que querem atuar como líder, independente do cargo que ela está. Né? Que ela quer ser influente, quer liderar, né? Independente do cargo que você está ocupando hoje. Em alguns momentos, ela chega até a conclusão, durante o treinamento, de que de repente aquele não é o lugar para ela, onde ela está trabalhando hoje. Sim. Né? E aí, como a gente também trabalha essa parte da confiança, ela sente confiança para ir buscar outras coisas. Então, você comentou agora há pouco sobre turnover. E o turnover a gente tem várias variáveis que influenciam o turnover, que pode ser isso, né, da pessoa perceber que aquele não é o melhor ambiente para que ela possa se desenvolver e que ela não se encontra. Pode ser a questão da liderança, né? Não me identifiquei, como a gente falou no início. Pode ser um problema de recrutamento. Sim. Então eu, como recrutador, posso ter escolhido errado essa pessoa, né? Então não dá para a gente definir, né, uma linha apenas que justifica um turnover. Agora, para aquelas pessoas que estão ou buscando uma oportunidade no mercado, que não estão trabalhando hoje, ou aquelas que de repente percebem que aquele local não é o ideal para ela e que ela poderia buscar outras coisas. Ela vai passar por um processo seletivo, de repente enviar currículo, participar de uma entrevista. Por onde ela começa, Vivian? Ela começa pesquisando
aonde, como é que ela faz hoje? A pessoa quer buscar uma oportunidade ou quer mudar de trabalho? Por onde ela começa? Neto, assim, tem várias frentes, né? Então, muitas pessoas me ligam e falam assim, Vivi, eu não estou satisfeito onde eu tô, eu trabalho numa empresa, eu ganho bem, eu tenho flexibilidade de horário e tudo, mas eu não estou feliz. Então, eu queria fazer uma mudança. Então, eu pergunto para ela assim, você já tem em mente um cargo, uma empresa? O que está te fazendo mal dentro dessa empresa? E aí, nessa entrevista ali com a pessoa, eu tento detectar o que ela está querendo mudar. Porque às vezes, Neto, pode ser o trabalho como não Sim, pode ser. sim. Às vezes ela tá com depressão, ela tá com outro problema interno. Então a gente tem que entender o que é. Se eu estou bem, dificilmente eu vou encontrar um local onde eu vou me sentir bem. Sim, sim. Então a gente tenta entender ali. Acho que o primeiro ponto é saber o que você quer. Você já sabe um cargo, uma empresa, você quer mudar de área? Ah, eu fiz psicologia, mas eu quero fazer direito, eu quero migrar para a área de direito. Então, o primeiro ponto é você entender para onde você quer ir. O que você quer fazer? Isso. E aí já é um desafio, porque às vezes você precisa de alguém para te ajudar, né? Uhum. Então, é interessante pesquisar. Acho que ler sobre a função, ler sobre a empresa, né? Os estilos de empresa, para entender para onde você quer ir. Porque aí depois que você descobre o que você quer, que é difícil, né? Porque Uhum. às vezes tem muita gente que está testando mesmo. Assim, tem pessoas que mudam 10 vezes de trabalho, mudam de cargo, faz uma faculdade e larga. Acho que seria interessante fazer uma orientação profissional, procurar um profissional que te ajude, né, para entender as suas habilidades. Você tem habilidade com comunicação? Você tem E habilidade... hoje a pessoa consegue, de repente, na internet, achar testes gratuitos, que às vezes nem consegue, Consegue. não tem condição de buscar um profissional, né? Ela Isso, consegue também. consegue sim no YouTube, procura por orientação profissional, leia um pouco sobre isso, que vai te ajudar a entender para onde você quer ir, Legal, entendeu? legal. E aí, depois disso, a gente precisa, essa pessoa precisa procurar as vagas. Onde estão aquelas vagas que eu estou procurando? Então, normalmente, hoje a gente usa muito o LinkedIn. O LinkedIn ele teve um crescimento assim, exponencial na pandemia, Uhum. né? A gente não tinha uma ferramenta única, assim, que centralizasse, mas o LinkedIn tem crescido muito. E aí, lá no LinkedIn, ela pode cadastrar. Ah, eu quero trabalhar como analista financeiro. Então, ela coloca a vaga, ela precisa saber se ela tem aquelas habilidades, né? Então, não adianta querer, gente, tem que estudar. Então, tem gente que quer. Ah, eu quero ser o CEO da empresa. Todo mundo quer, mas e aí, né? Você tem a habilidade para isso? Mas esse eu já acho que já é um primeiro passo importante, você saber Sim. o que você quer, onde você quer chegar, né? Porque às vezes eu converso com pessoas, e principalmente as pessoas que estão mudando muito rápido de trabalho. E o que falta é essa clareza. Ah, mas ali não estava bom, então eu resolvi sair. Assim, nenhum lugar vai estar 100% bom o tempo inteiro, sabe? Mas se eu sei aonde eu quero chegar, eu vou suportar Sim. situações difíceis. Porque eu sei que essa situação difícil faz parte do processo para eu atingir o meu objetivo. O que eu vejo muitas vezes, e também eu acho que aí nós na Dale Carnegie ajudamos muito nisso, é você definir a sua visão de futuro. Aonde você quer chegar. Porque se eu não consigo desenhar lá na frente aonde que eu quero chegar, você vai ficar experimentando. E o problema é que daqui a pouco você está, né, mais velho que nós três juntos, que nós somos novos, né, mais velho que nós três juntos, e experimentando ainda. E aí... E o desafio é porque assim, Neto, às vezes tem casos, por exemplo, tem uma moça que ela fez direito, ela concluiu e iniciou na área. Ela iniciou e tinha ali uns 3 anos de experiência. Quando ela troca de área, ela migra para uma área financeira que não tem nada a ver, ela não consegue carregar aquele salário. Ela volta para a estaca zero. Tá recomeçando para valer. E aí ela acha que não, né? Poxa, mas eu já tenho essa experiência aqui. Tá, mas quando você for para um processo seletivo, pode contar? Pode até ser que sim, mas você está competindo com outras pessoas da área que tem aquela experiência específica. Então, a gente tem que entender que quando a gente faz... Por exemplo, eu falei da história do rapaz de 30 mil.
E eu falei isso para ele. Eu falei, olha, você vai querer mudar para uma outra empresa, você tem 20 anos de empresa. Quando você mudar, as coisas vão... Você não carrega esse salário com você. E aí, você está disposto? Porque aí você vai arrumar um monte de outros problemas. Seu padrão de vida vai cair pela metade, você vai ter problema com a escola dos seus filhos que você não vai conseguir manter. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que na transição seu time muda, né? As suas habilidades novas estão iniciando. Neto, só aproveitando que tá falando sobre habilidades, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que tá acompanhando, Moisés Moá. Eu acho que assim fala, né, Moisés? Um abraço para você. Ele tá falando lá de Angola. Olha que legal. Olha que bacana. Olha. Ó, boa tarde de Angola, Moisés Moá. Tem uma seguinte questão. Quais são as principais hard skills que um gestor deve ter no seu repertório? Ele quer ser um gestor, a gente não sabe muito bem a área que ele não colocou aqui. Mas de uma forma geral, a gente consegue passar alguma coisa, ele está falando sobre hard skills. Cursos, né? Ele precisa ter os cursos da área, então ele precisa ter o entendimento do setor para poder liderar as pessoas. É porque a hard skill é mais técnica. Isso. Né? É aquele conhecimento mais técnico. E eu diria para ele que isso vai ser o básico para ele. Isso não vai ser o diferencial dele. Sabe? A hard skill para um gestor, você ter aquele conhecimento técnico daquela área que você vai liderar, quando você assume esse cargo, já é esperado que você tenha isso. Então não espere assumir um cargo de gestão para ir atrás, para correr atrás disso, que não vai funcionar. Isso você já tem que entrar sabendo. E é diferente da soft skill, das habilidades né, comportamentais, por exemplo, de liderança, né? Que você vai muitas vezes desenvolvendo a partir do momento em que você começa a ter contato com seus liderados, enfim, fazendo a gestão do dia a dia. A hard skill não, ela não te dá essa opção. Sabe? É o seu conhecimento, até mesmo para te dar a credencial para estar naquela área. Pelo menos um conhecimento, assim, eu não vou ser o especialista. Você possivelmente vai ter na sua equipe o especialista, mas esse conhecimento, né, mais amplo você precisa ter. Então, a dica para ele é se preparar com esse conhecimento específico dessa área que ele quer atuar, porque isso vai ser o básico, é o primeiro passo. Por exemplo, um Excel para quem é do financeiro, né? Então, precisa, assim, né? Ou o sistema, hard skill, né? então é o hardware, né? Então, a gente faz essa comparação hardware e software. Então, o que é o software? É a parte interna ali, né? Então, esse hard skill seria isso, seria esse conhecimento técnico. Então, assim, eu quero ser um líder, mas eu não sei ligar o computador, eu não sei entrar no programa, né, da empresa, eu não entendo. Como que você vai conduzir as outras pessoas, né? A gente nem fala de liderança mesmo, vamos falar de resultado, né? Como que você vai conduzir, como que você vai treinar? Chegou um colaborador novo, como que você vai passar aquele conhecimento? E como é que eu vou mensurar? Como é que eu vou saber se a pessoa está indo bem ou não? Isso. Né? Então, esse conhecimento é básico. Mas, no caso dele aqui, então, investir bastante nas soft skills. Eu diria que seria a segunda etapa. A primeira etapa Ele é esse conhecimento. A primeira etapa é esse conhecimento técnico, e depois que ele tiver isso, que é o básico, aí sim, como é que ele vai se diferenciar? Aí seria a soft skill. É isso que vai dar mais notoriedade para ele no ambiente de trabalho, né? Quanto mais habilidoso eu sou com minhas soft skills, possivelmente eu tenho mais. Uma pós-graduação, um treinamento da DEIO, de liderança, né? Eu falo muito da DEIO aqui porque realmente funcionou para mim, então eu não consigo trazer outra coisa, né? Que realmente tenha funcionado. Mas é buscar esse conhecimento técnico, ele é necessário, é a base. E depois a gente vem com as outras habilidades, né? Então, na seleção, por exemplo, eu olho isso primeiro. Então, assim, antes de olhar o perfil da pessoa, eu preciso... E aí vem o currículo, porque o currículo é isso. Eu queria até te perguntar, em cima dessa pergunta que veio pra gente, né? Como é que eu preparo o meu currículo? Eu coloco ali as hard skills, eu coloco ali o conhecimento que eu tenho, coloco também as minhas habilidades, soft skills. Como é que eu preparo um currículo para na hora que a pessoa que está me recrutando, né, ela for ler, aquilo não
não passar desapercebido, né? Realmente chamar a atenção. Neto, no currículo, como é que a gente começa? A gente não escreve mais currículo em cima, né? Então, e eu recebo muitos, e tem muitas pessoas, eles fazem nas lan houses aí, né? Então, coloca ali currículo vitae. Não se coloca mais. Não. Então, Faz tempo que tu não faz o currículo, hein, Léo? Graças a Deus. Mas parece uma coisa simples, Aham. mas a maioria da pessoal não sabe. É. E deve ter muito modelo na internet ainda Sim. com currículo vitae lá em cima. Sim, não se coloca. Então, primeiro Aliás, você vai colocar vitae o seu que nome. ninguém nem sabe o que significa, né? Não serve pra nada. Então, primeiro você vai colocar o seu nome ali completo, bem legível, com uma letra maior. Embaixo você não precisa colocar seu endereço, porque o currículo é um documento que está por todos os lados, né? Então, não coloque o seu endereço lá. Eu vou achar essa pessoa no apartamento tal. Não, coloca a cidade. A cidade, porque isso é importante para o recrutador. O telefone e seu e-mail ali no cabeçalho. Então, o e-mail tem que ter cuidado ali. Qual é seu e-mail, Léo? É pra falar mesmo? Não é assim, Leozinho, @legalzinho. Não pode, entendeu? Gatão 97. Isso, gente, Então, assim, faça um e-mail ali bem Profissional. legal. Isso, profissional. Coloque o seu nome, E ponto. coloca as redes sociais também ou não? LinkedIn, se tiver, tá? LinkedIn, alguns recrutadores dão uma olhada em rede social, mas não é necessário, tá? Coloca o LinkedIn, tendo um LinkedIn bem atualizado, tá ok. E aí depois você vem para as suas experiências. Você começa citando ali a sua última experiência, coloca a data que você começou, até a data que você finalizou. E ao invés de colocar, eu fazia tabela no Excel, eu controlava a jornada do colaborador, coloca resultados, né? Coloca o nome do seu cargo e traz um resultado. Eu diminuí o turnover em tantos % com um projeto assim que eu fiz. Isso aí, assim, você não precisa nem citar muitas coisas do que você fazia, mas se você teve um resultado é porque você sabe fazer aquilo. E é isso que é difícil colocar, né? É você trazer o resultado. E aí quando você para e pensa e fala assim, poxa, eu trabalhei lá há quantos anos, o que realmente eu trouxe de resultado? Então, quando você coloca o resultado, é diferencial. Você coloca algumas tarefas, né, que você fazia, mas embaixo você coloca principais resultados. E aí já chama a atenção. E aí, quantas empresas? Assim, se eu tenho muitas empresas no meu currículo, já trabalhei, eu coloco todas ou eu coloco ali algumas? É interessante, Neto, colocar as empresas que têm a ver com aquilo que você está buscando. Legal. Né? Então, por exemplo, se eu estou indo para psicologia organizacional, se eu quero trabalhar com RH de uma empresa, eu não vou colocar uma experiência da Globo que eu participei. Eu trabalhei lá num projeto. Pode ser um diferencial, mas aquilo não vai agregar. Eu trabalhei com a equipe de artes cênicas da escola, né? E as pessoas colocam. Elas, eu fui cabeleireira 3 meses. Então, assim, precisa focar. Inclusive, o currículo, quando você coloca lá o objetivo, o seu objetivo não é trazer os melhores resultados para a empresa, aquele texto padrão, né, que tem, né, liderando pessoas e tal. Não é isso. O seu objetivo é o nome da vaga que você quer. Então, se você quer uma vaga de assistente financeiro, você precisa conduzir aquele currículo para um assistente financeiro. É como se você customizasse o seu currículo para aquela vaga. Exatamente, porque eu vou olhar, o recrutador, ele tem uma média ali de 10 a 15 segundos, ele olha cada currículo. Pá! Não, e outro dia eu vi uma história, não sei se é história real ou não, que o recrutador falou assim, eu recebo aqui, sei lá, 50 currículos. Dos 50 eu fecho o olho e puxo 5, porque a pessoa para trabalhar aqui tem que ter sorte. Então já começa por aí. Os 45 vão embora. Estratégia de seleção. Mas eu imagino que para a pessoa que tem um volume de currículo, e quando o currículo não é objetivo, assim, cara, que tarefa difícil Dificulta, isso. porque você vê, assim, a pessoa teve experiência com portaria, ela foi cabeleireira, ela trabalhou na casa de família. Você fica sem entender o que aquela pessoa quer. Porque de todos aqueles, algum ela quer mais, algum ela se identificou, mas eu não sei. Só que eu também não estou ali, eu preciso fazer rápido o meu processo.
Então, assim, eu acabo deixando o currículo de lado. Por quê? Porque teve um outro do lado que já colocou o que ele quer e já colocou as experiências voltadas para aquele objetivo dele. Então, eu entendo que aquela pessoa sabe o que ela quer. Então, olha, é diferente. Quando você liga para a pessoa e fala assim, olha, eu tenho essa vaga que você se interessa e são essas e essas condições. Você se interessa pelo processo seletivo? É mais assertivo do que uma pessoa que está totalmente perdida. Então, o currículo, ele precisa ter o foco. Então, o objetivo é a vaga que você quer. Na empresa tal. Se você conseguir até colocar isso. Ser a coordenadora de RH na empresa tal. É isso que você quer. E aí você entregar em cada empresa com o nomezinho da empresa. Isso é diferencial. Vivi, me ajuda aqui. Esse detalhe do currículo é importantíssimo. Agora, a pessoa, de repente, tentar conversar com alguém é interessante? Por exemplo, se alguém falar que quiser te abordar, é diferente? É impossível te abordar? Alguém já aconteceu um caso assim? Ou você acha que essa energia não é necessária? Léo, se todo mundo que chegar lá na empresa quiser falar comigo, eu não consigo atender. Então, assim, se você conseguiu o contato com uma pessoa, é um network, né? Você conhece alguém que conhece alguém, e aí você esbarrou com aquela pessoa, vale a pena você ir lá e falar, olha, eu estou buscando recolocação, se você tiver alguma oportunidade, me chama, né? Mas muitas vezes não tem essa oportunidade. E se a pessoa ficar ligando e insistindo numa entrevista, muitas vezes não tem, né, esse espaço. Mas aí vale da sua criatividade. Eu lembro que eu vi um currículo uma vez de um rapaz de marketing que ele mandou uma caixa de chocolate para o RH. E a caixa de chocolate era o currículo dele, na caixa, escrito. Então, assim, algumas pessoas vão usar a criatividade para poder se destacar de alguma forma. Eu vou deixar uma dica aqui, ó. Não sei se você já ouviu falar de um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mas lá tem uma dica espetacular para você abrir espaço e porta em recursos humanos para uma posição de emprego que você quer. Lá tem uma estratégia espetacular lá. Vale a pena. Vale a pena conferir. Vai lá e confira. Algumas pessoas chamam pelo LinkedIn. Vivian, olha, eu estou disponível, olha aí o meu currículo. Eu falo, ok, recebido, né? E assim, se tiver dentro da minha área, como eu trabalho com logística, eu já passo o olho ali, tem a ver com o que eu preciso, é um perfil legal, aí eu já salvo no computador e já chamo essa chamou pessoa. Tua atenção. Isso, então algumas pessoas, eles chamam a gente no LinkedIn e entregam o currículo. Então essa parte do currículo é a primeira etapa. Aí você bateu o olho, gostou, tá bem feito o currículo, aí você faz a segunda etapa, que é chamar para entrevista. Isso. Aí eu ligo para a pessoa, falo um pouquinho sobre a vaga. Às vezes eu falo salário, às vezes não. É uma grande discussão na internet que os RHs não divulgam salário nas divulgações de vaga, né? Mas, gente, isso é o seguinte, não é porque nós somos maldosos ou quando a gente pergunta a pretensão salarial é que a gente quer contratar com um salário mínimo, não. Não é isso. Eu pergunto a pretensão salarial porque eu entendo que se o seu universo é de 2.000, eu tenho que te atender. Se o seu universo salarial é de 5, eu tenho que te atender. Se ele for 10, não adianta eu te contratar com 3, com 4, porque você não vai se adaptar. Sim. Você fica ali 2, 3 meses, mas logo você quer voltar para aquele padrão de vida que você tinha. Então, assim, a gente pergunta para entender qual foi o seu último salário, né? Você gostaria de dizer qual foi, para a gente entender essa média e fazer um pagamento de acordo com aquilo que você merece, porque aquilo que eu falei precisa tá bom para os dois lados, sabe? Né? Tu precisa... Tem que ser um relacionamento ganha-ganha o tempo inteiro. Não adianta você tentar barganhar, porque se o RH tentar barganhar, a maioria das vezes ele vai conseguir. Ele vai conseguir contratar por 5.000 o cara que ganhava 10. Ele vai, porque a pessoa está precisando ali naquele momento. Existe uma necessidade ali. Sabe? Mas passa 1 mês, 2, ela vai se recolocar na posição dela com o salário dela. E aí, como a gente fica? A gente vai ter que refazer a vaga de novo, aumenta meu turnover, você atrapalhou aquela pessoa porque você segurou ela ali no tempo que ela poderia se recolocar. Então, o importante do RH é isso, é alocar a pessoa realmente ali no padrão de vida dela e dentro das atividades que ela deseja.
Uma das principais habilidades que a gente trabalha nos treinamentos é de comunicação. A gente entende que a comunicação é fundamental para vários momentos, né? Tanto profissionais quanto pessoais, mas assim, você precisa estar o tempo inteiro sabendo se comunicar, né? E sem dúvida, nessa primeira etapa ali, quando você chama a pessoa para essa entrevista, é fundamental, porque ela pode ser muito competente, mas se ela não consegue comunicar essa competência, se ela não consegue se comunicar bem, a impressão que passa é que ela não tem essa competência toda, né? E que dicas que você daria, então, para essa pessoa na hora da entrevista? Uma vez que o currículo dela foi aprovado, tá ok, vocês conversaram, marcou entrevista, e aí? Que dicas que você pode dar para essa pessoa nesse momento? É importante que o candidato tenha uma comunicação ativa, né? E que ele não seja passivo à entrevista, ele só escute. Não, ele também precisa Ou só questionar. responda o que está sendo perguntado, né? Então assim, ele tem que perguntar o que vocês esperam de mim? Quando um candidato me pergunta isso, eu falo, olha, isso aqui tem outro nível. Por quê? Porque ele está interessado no que ele precisa entregar. Ele quer saber se ele está pronto para o que ele precisa entregar. Porque a maioria só balança a cabeça e fala Ou às assim, vezes não, ele eu já tô está pronto. querendo se